Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Falar com Deus, bater papo com Deus, trocar umas ideias com Deus Altíssimo. Aí tem gente que fala brincando comigo: "Ô Ronaldo, aproveita, fala pra ele isso, que eu mandei um abraço pra ele, essas coisas, né?" Eu acho engraçado porque é muito divertido essa brincadeirinha que eles fazem comigo, porque tem um detalhe que as pessoas ficam incomodadas, daqui a pouco vocês vão entender. Você sabe que ele existe, você sabe que ele está lá em cima, você viu porque Jesus mostrou que está lá em cima, está tudo ok, mostrou o lugar bonito que ele vive, é uma benção, né? E tá lá em cima, de olho e ouvido bem atento com tudo que está acontecendo. E a gente aqui lendo a Bíblia Sagrada, né? Indo na casa de oração, né? E às vezes brigando até com os irmãos por causa dos desentendimentos, né? E eles ficam falando assim: mas você tá vendo ele? Você viu ele? Por que você não tá conversando direto com ele e ele não tá respondendo? Vocês não estão trocando ideia pra mudar o mundo, governar o mundo, essas coisas? A resposta é bem simples. Esse reino aqui não é de Jesus Cristo. O reino dele é eterno, não é esse reino mortal. Então, é claro que os mandatários aqui desse mundo não vai aceitar a intromissão do rei da vida eterna aqui em tudo o que eles fazem aqui na terra. Não vai aceitar, entendeu? E por aí você já vê, tem que respeitar a autoridade. Até Jesus, quando estava em carne e osso aqui entre nós, ele respeitava a autoridade. Vocês sabem disso, que até para ele visitar João Batista, que estava na cadeia lá, que pediram a cabeça dele, essas coisas, para visitar João lá, ele pediu permissão para ir lá visitar, entendeu? Então é para vocês saberem como funciona. E nesse bate-papo vocês ficam pensando assim: agora você vai conseguir bater papo com ele em tempo real, é para ele responder todas as nossas dúvidas, essas coisas. Já imaginou ficar respondendo conversa em vez de trabalhar? Problema que dá? E cair na paranoia de ficar conversando com a gente aqui ao invés de trabalhar? E nós também, ao invés de nós trabalhar, ficar conversando, querendo saber mais? E outra coisa, e por que vocês precisam ler a Bíblia Sagrada? Por que é importante ler a Bíblia Sagrada? Para vocês conhecer Jesus Cristo, saber como ele é, como ele pensa, saber dos ensinamentos dele, tudo direitinho. Vocês precisam saber como ele pensa, como ele é o que eles né, espera de vocês a respeito dos estatutos que vocês precisam obedecer. Vocês precisam saber como eles são antes de conhecer eles. Por que vocês precisam saber? Porque do mesmo jeito que Jesus avisa que haverá muitos se passando por Deus e todo mundo para nos enganar. E tem vários espíritos aqui na Terra de procedência maligna que tenta sim se passar por familiares de vocês que já morreu, que tenta sim se passar por Jesus Cristo, que tenta sim se passar por Deus para enganar vocês. É o que existe aqui no mundo dos mortais. Muita pilantragem braba demais, entendeu? Então é por isso que vocês têm que ler a Bíblia Sagrada. Primeiro para conhecer eles. Saber como eles operam, como eles trabalham, como eles pensam. Tem que saber como eles operam, como eles trabalham, como eles pensam, para não ser enganado por outros que vão passar por eles aqui para enganar vocês aqui no mundo terreno, no mundo mortal, onde Jesus Cristo não reina nesse mundo mortal. Ele reina no mundo eterno. E até os homens corrompidos aqui, cheio de problemaiada, muitas treta braba, e enfrentando o diabo, outros do lado do diabo, outros do lado de Deus, que é anarquia. Uns que é mesmo, que Deus já manda nesse mundo que tudo que falar é lei. Mas o outro já não quer e não aceita isso porque está no mundo mortal, tem limitações mortais, tem ideias mortais, projetos mortais diferentes, então aí a treta é inevitável. A brigaiada é feia. A brigaiada aqui embaixo é feia. Ninguém se entende direito quem tem que ser o mandatário do mundo inteiro. Por isso que até quando a pessoa está enfrentando o próprio demônio, fica rezando, pedindo para viver sob os domínios de Deus, que sabe que ele é muito mais bom do que os demônios. Os demônios são destrutivos pra caramba mesmo. Gosta de ver os seres humanos sofrendo, aproveitar dos seres humanos até o osso, gosta de putaria até além da normalidade humana, menos do bem-estar do próximo. Então é por isso que tem que ser fiel, tem que ser temente a Deus, tem que estar, sim, gostando de ler a Bíblia Sagrada, entender melhor Deus Altíssimo, saber interpretar bem texto é muito bom, por isso que eu falo para vocês frequentar a escola, aprender a interpretar bastante os textos, para quando leem a Bíblia, entender a linguagem de Deus, para não chegar pensando que vai falar com ele tudo na gíria que ele vai entender. Embora ele saiba de tudo que a gente faz, que a gente deixa de fazer, mas ele sabe que só pelas nossas escolhas
Já escolhemos o lado errado para enganar o próximo, para sacanear com o próximo, para tapear o próximo, para tirar proveito do próximo. Até pelo linguajar ele sabe a escolha que a pessoa fez por conta própria. Porque todo mundo sabe que quando a pessoa escolhe falar na gíria, é para conseguir, às vezes, praticar bullying com outra pessoa sem a outra pessoa perceber, às vezes é para roubar, às vezes é para matar, para destruir, para confessar que vai fazer alguma coisa braba com os parça, sem os inocentes perceber. Então, até pelas escolhas, estratégias que as pessoas adotam na vida para viver, Deus sabe se foi de boa índole ou de má índole, se foi justo ou injusto. Então é por isso que vocês precisam ler a Bíblia Sagrada, compreender Deus melhor para poder conseguir falar com Ele, para poder conseguir ver Ele, para poder estar alinhado a Ele. Então é assim, não vai ter esse bate-papo aqui, aí pai, estão querendo saber aqui, que um monte de vozinha me infernizando, querendo saber, tomar o tempo dele com conversa, para ficar loucão batendo papo assim, não vai ter isso. Não existe isso. É vocês que vai ter que aprender a conhecer Ele. É bom vocês respeitar os ensinamentos dele para poder encontrar com Ele. Porque a fé também é individual. A fé também é individual. De forma individual, cada um tem a própria responsabilidade, cada um sabe onde aperta o calo. Então vocês fiquem espertos que é assim. Para conhecer Deus, primeiro tem que conhecer os ensinamentos deles, saber como eles operam. Eu falo eles que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Saber como eles operam, para vocês conseguirem também identificar quando estiver passando por aflições, por aprovações, identificar o momento que ele age com poder sobrenatural na vida de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o básico. Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.